Sejam bem-vindos a mais um podcast The Good Connections Yay! com Leslie e Vivi. É um prazer sempre estar aqui Oi, com a minha pessoal. amiga. Ô, Glória, feliz de estar aqui de novo com você, Vivi, com vocês. Sim, é muita alegria. Mais um episódio, estamos aqui preparando para vocês. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza nessa manhã. Bom, hoje temos um assunto muito interessante. Pois é. Faz parte das nossas vidas e de muitas mulheres. Pois é. Nós vamos falar hoje sobre a história de Marta e Maria. Mas, espera aí. Antes... Tchan, 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 tchan. Já dá seu like. Sabe por quê? Porque seu joinha, né? O joinha em português. É o joinha, em português é gostei, né? Coloca aí, sabe por quê? Porque às vezes eu também tô assistindo o podcast de alguém e eu deixo de dar no final, quando eu vejo, o vídeo já rolou pro próximo e eu não dei meu like. Sim, então, dá um joinha para ajudar ajuda a nós promover. aí, fazer com que essa palavra vá longe, porque o YouTube ele reconhece isso, né? Quando as pessoas gostam, ele vai divulgando para mais pessoas. Vai então, espalhando. O objetivo é que essa palavra alcance alguém Amém. que precisa, alguém que está precisando ouvir isso da parte de Deus nesse dia, ok? Amém. Bom, vamos falar sobre Marta e Maria. E antes da gente começar a falar, eu vou ler então o trecho na Bíblia que conta a história dessas duas irmãs. Eram irmãs e faziam parte da família amiga de Jesus, né? O irmão dela era amigo de Jesus. Então, lá em Lucas, capítulo 10, verso 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Ela falou para Jesus, fala para ela me ajudar aí, fica aí, né? Não está fazendo nada. Mas respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E é muito interessante que agora, lendo essa passagem, eu me lembrei, né, daquele seriado do The Chosen, né, o trecho de Marta e Maria, né? Me lembrei da cena, Marta ali toda ocupada, preparando comida, né, porque onde Jesus chegava, as casas se enchiam, né? E ela naquela preocupação de servir bem e servir, organizar. Então, veio essa cena agora na minha cabeça e eu acho que... E é bem interessante, porque o que nós vamos falar é justamente sobre isso. Nós vamos falar assim, Marta nos ensina que nós temos... Sempre vamos ter tarefas, né, Leslie? Ocupações. Né? Coisas para administrar, correria. Mas que nós não podemos deixar, e quando Jesus chama a atenção, fala, Marta, Marta. 2 vezes. 2 vezes, né? Quando você fala assim, ó, pro seu filho, fulano. Né? Fulano, né? Então, acorda. Marta. Então, quando Jesus chama a atenção dela, ele está mostrando para ela assim, ó, você está preocupada com muitas coisas. E quantos de nós a gente está tão preocupado, ansioso, e nos distraímos, nós nos esquecemos de qual é o objetivo, né? Enquanto isso, Maria estava ali, nos pés de Jesus, se deleitando com a palavra. E o próprio Jesus fala que ela escolheu a melhor parte, que era desfrutar da palavra de Deus. Então, em cima desse assunto, né, Leslie? A gente tem muita coisa hoje para conversar. Tem muita coisa, né? Principalmente nós, mulheres, a gente tem essa tendência de pular de Maria, né? Exato. Muita coisa para fazer e fica estressada. Pro lado de Marta. Pro lado de Marta. A gente tem essa tendência para ir pro lado de Marta e a gente... acaba até muitas vezes ficando estressada com o marido, com o filho,
né? De querer as coisas perfeitamente organizadas. Perde a bênção, perde a unção nesse negócio de fazer. Fica nervosa, sai da graça completamente, né? A gente estava até conversando, sempre antes da gente começar a gravar, a gente tinha o nosso tempo de oração, discutir um pouquinho mais o que a gente vai falar, né? E eu estava me lembrando que quando a gente é muito ativo na igreja e você está lá organizando um evento, e às vezes acontece, às vezes você querer tudo tão perfeito que você esquece que qual era o objetivo do evento, que é salvar, que é alcançar pessoas. Então você fica tão nervosa, agitado, querendo, a comida, focado nas tarefas, né? E você esquece de desfrutar, né? Enquanto você está ali servindo, montando, preparando, está conectada ali só para desfrutar da presença, né? Já ir ministrando, orando, né? Então, não era sobre o serviço, né? Que Jesus chamou a atenção de Marta, que ela estava ocupada. Nós temos obrigações, nós temos uma infinidade de coisas para fazer, né? Não era sobre o trabalho, ele precisa ser feito, mas é como é que nós reagimos diante dessas ocupações. Exato, e é interessante que a Marta, né, ela convidou Jesus estava ali na casa dela, né? E eu estava comentando até com Vivi, né? Vivi, já pensou te convidar para minha casa, te largar lá na sala e cuidar das outras coisas e não te dar atenção, perder a bênção de desfrutar da presença de Vivi, né? E que naquele momento, apesar dela ter uma boa intenção de estar ali querendo cuidar das pessoas, né? Para que tudo saísse perfeito, ela perdeu a melhor parte, que era desfrutar da presença do Senhor, né? Sim. Então, assim, já nossa irmã Lelê estava dizendo ali, e também, né, ela poderia ter se preparado um pouquinho antes, para na hora ela desfrutar da presença, né? Se organizar melhor, para não na hora do evento estar tão ocupada, né? E muitas vezes a gente perde a bênção, né, de às vezes estar tão ocupada com tantas coisas e desfrutar da presença de Deus e às vezes da presença do nosso irmão. Eu me lembro numa ocasião, quando o meu falecido esposo ainda estava vivo, eu era tão perfeccionista nas coisas de casa que eu queria dormir com tudo no lugar, nem um talher na pia, nem uma louça suja, e às vezes eu chegava tarde do trabalho, e eu queria lavar, e às vezes ele falava, mami, ele me chamava de mami, né? Mami, eu vou subir, vamos? Aí eu, como é que eu vou subir? Olha, nervosa, né? Olha a situação que a pessoa era. Eu ia dizer, como é que eu vou subir para descansar vendo essa bagunça aqui? E aí o Espírito Santo falou comigo. Eu lá lavando bravo, lá cansada, estressada. Eu acho que ele olhava assim e dizia, meu Deus. Marta. E aí um dia o Senhor falou, Leslie, essas coisas passam. Marta, tudo isso aqui vai passar, mas a minha palavra não vai passar. A minha presença, o desfrutar de mim, não vai passar. E aí, a partir daquele momento que o Espírito Santo falou ao meu coração, eu falei, sabe o quê? Deixa essa louça aí, amanhã eu lavo. Aí comecei a descansar, relaxar significa descansar na presença dele, né? Ela estava muito agitada, agoniada, querendo fazer muitas coisas. Quando a gente não ouve a voz dele, a gente fica com tribulação dentro da gente. Ali diz que ela estava distraída, algumas versões diz que ela estava agitada, né? Então, assim, quando a gente não está ouvindo a voz do Mestre, do nosso Senhor, há uma inquietação, porque a gente cresceu, ou a gente nasceu para a glória dele, a gente nasceu para glorificar ele, para ouvir a voz dele e obedecer. Então, quando a gente está fora de propósito, as coisas desandam. Assim, você falando, né, começa a vir um mundo de coisas na minha cabeça, né? Quantas de nós, né, você vai se achar aí, quantas de nós, né, somos assim, como esse exemplo que a Leslie deu, que a gente quer as coisas tão perfeitamente, e não é que você vai deixar a sua casa, você vai ser desleixada, então vou deixar cair. Não, é que é onde estão as suas prioridades, né? A prioridade de servir ao Senhor, de atender com o esposo, não estar tão irritada, de falar assim, não, já fiz tudo que eu tinha que fazer hoje, deixa isso aqui, eu posso fazer amanhã, deixa eu desfrutar com o meu esposo, deixa eu ter meu tempo com a minha família, né? Deixa eu desfrutar, não precisa estar tudo 100% organizado, né? Eu já fui, às vezes, em casas que a pessoa, de fato, não desfruta das visitas, porque ela está tão preocupada em fazer com que aquilo esteja tão perfeitamente bonito, impecável, que ela não desfruta.
descansa, né? E acaba deixando e assim, o desfrutar, né? Seja de uma visita, seja de uma palavra, seja no culto, na igreja, é aquele estado de você realmente falar assim, não, tudo que eu podia fazer, eu já fiz, agora é a minha vez de sentar aqui, relaxar e desfrutar. E eu muitas vezes fiz a mesma coisa, Leslie. Nossa, quantas vezes, né? Querer as coisas perfeitamente organizadas para um evento, né? Eu trabalhei muitos anos em treinamento, em eventos, e eu queria que tudo estivesse perfeitamente. Então, a minha cabeça não parava, eu não descansava. Né? E eu vivi a experiência de Deus ir lá e puxar minha tomada. Você vai aprender a desfrutar. Eu era tão intransigente com hora. Então, assim, eu tô levantando uma infinidade de coisas para você olhar, né? Eu era tão intransigente com hora que eu conseguia discutir com meu marido antes de ir para a igreja, porque não estava na hora exatamente perfeita que eu queria. Quem nunca passou por isso? Pronto. De ter os conflitos dentro do carro, no caminho da igreja. Chega todo mundo estressado, perde a bênção, gente. Chega na igreja, todo mundo... Já tinha rolado tudo dentro do carro e você chega na igreja. E até você conseguir se concentrar e ouvir, às vezes nem consegue, vai pra lá, mas vai mecanicamente. Chega lá, senta, tá todo mundo bicudo. A cabeça tá ali ainda pensando em tudo aquilo que aconteceu. Que chateação, que não sei. Então, assim, a gente precisa descansar. Maria descansou na presença de Jesus, ela parou e ficou ali, ó. O resto eu vou cuidar, assim, no tempo oportuno, mas a minha prioridade, eu achei interessante que o que Marta fez era importante. Mas o que Maria fez era indispensável, ouvir a voz de Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Então, esse ouvir, se deleitar, como a Letícia, hoje a pessoa que está lá atrás das câmeras, está nos ajudando. Obrigada, Lê. A gente não consegue fazer isso aqui sozinha, né? Graças a Deus sempre tem uma irmã, uma pessoa para nos ajudar, se oferecendo. E a Lê trouxe isso no nosso cafezinho hoje, né? Essa lembrança de você se preparar antes, até mesmo, né? Já sabe que aquilo vai te incomodar, antes se antecipa, organiza o que você precisa, para quando você tiver o seu momento de fechar a sua porta do quarto, seu momento com Deus, que você vai priorizar a presença do Senhor, você não está preocupado com a máquina de lavar que está batendo, com a panela de pressão que está lá com o feijão que vai passar do tempo, sabe? Se adianta para quando você for entrar, seja na presença, no seu tempo de oração, seja na sua devocional, seja no seu momento de jantar com a sua família, de juntar todos, seja no seu momento de receber uma pessoa na sua casa, né? Um familiar, uma visita, seja a sua oportunidade de servir na igreja. Quanto mais você puder se antecipar, melhor vai ser para você desligar a sua mente e conectar só com o Pai. É verdade. Né? E às vezes a gente pensa até a gente falando da área de mulher, mas pensando também nos homens, né? Muitas vezes eles estão tão preocupados em ser o provedor, de fazer tudo o que precisa ser feito, que eles deixam para sentar aos pés de Jesus para o final. Ou às vezes nem consegue, porque a responsabilidade é tão grande pela casa que eles falam assim, não, eu preciso fazer isso, porque a maioria dos homens eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que prover. A maioria. Então, assim, às vezes eles se ocupam demais e deixam Jesus por último. E Jesus não quer isso, ele quer que ele seja o primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa vai ser acrescentado. Assim diz a palavra do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente chama o Senhor, essa casa aqui é do Senhor, né? Ele está aqui, ele está aí na sua casa, mas muitas vezes ele está ali, mas a gente não para conversar com ele, faz milhares de coisas, só convida. Jesus vem, essa casa é tua, toma conta, mas a gente não tem relacionamento com ele. A mesma coisa que chamar uma pessoa para minha casa, por exemplo, chamar a Vivi, vem cá, fica aqui, você é muito bem-vinda na minha casa, e deixo ela e vou fazer tudo e deixo ela sozinha aqui. Jesus quer que eu faça assim como Vivi, vem cá, eu não só te chamei para estar aqui dentro da minha casa, mas eu quero te conhecer mais, eu quero trocar ideias, eu quero aprender de você. Né? Jesus quer relacionamento, ele quer relacionar conosco. E ele é o mais interessado em nos ensinar, nos guiar, nos confortar, né? Muitas vezes eu me pego tentando fazer as coisas do meu jeito e aí quando eu vejo que está tudo meio emperrando, eu falo, eita, esqueci de falar com o mestre, esqueci de ir para os pés de Jesus.
esqueci de orar mais, né? A gente entra nessa roda viva, né, de tantas coisas para fazer, até mesmo na igreja, servindo a Ele. A gente está fazendo algo importante, mas não está conectado diretamente à fonte, não está buscando o que é indispensável, que é a presença dele. Verdade. Né, E Vivi? você falando, eu tô aqui só minha cabecinha, ó, pensando, né? Porque quando veio esse assunto, a gente estava até num evento, né, assim, de amigos, né, sobre a Páscoa, e eu tava pensando na agitação, sabe? Tantas coisas para fazer. Eu tava sentada na mesa e os amigos conversando, as famílias ali, as crianças desfrutando do almoço. E eu com a minha cabecinha assim, ó, trabalhando, pensando o que eu tinha para fazer durante a minha semana. Em vez de estar ali desfrutando, eu tava com a minha cabeça pensando. E aí veio essa palavra sobre Marta e Maria. Na mesma hora eu falei, Marta e Maria, Viviane, né? E esse momento de pedir realmente assim, Senhor, quando eu fui ler, fui meditar, porque é um texto tão pequeno, mas que ensina tanto, que ensina né? tanto sobre, justamente, é um texto tão pequeno, né? A gente está falando de 3 versículos, mas que diz tão profundamente, né? Sobre comportamento, né? Como a gente está se comportando, né? Nos tempos de hoje, com tanta informação, com tanta agitação, a gente não consegue desligar a cabeça, está sempre com a agenda cheia, com coisas para fazer, seja com trabalho, com casa, com família, com ministério, né? E ali Deus me chamando a atenção, Viviane, presta atenção, você está se agitando com muitas coisas, você está preocupada com muitas coisas, mas eu sou o Deus que provê, eu sou aquele que cuida de tudo, tudo está debaixo do meu controle, descansa seu coração, coloca o seu coração nas minhas mãos, a sua mente, silencia seus pensamentos, ouve a minha palavra, né? Então, primeiramente, a palavra do Senhor, ela veio para mim, né? Silencia essas vozes que pra estão... Para mim também. Pá, pá. Pá, Acorda, né? Levê. Pá, pá. Silencia essas vozes e descansa, confia. Eu estou cuidando de tudo. Tudo está debaixo do meu controle. Entrega para mim. Para de querer dirigir esse carro. Fala assim, tá bom, Jesus, senta aí, Toma o timão do barco, Jesus. né? Que nada. Senta do lado do banco do passageiro, deixa ele conduzir, né? Descansa, desfruta, ouve a palavra do Senhor, coloca a palavra dentro de você, no coração, confia. Senhor, de fato, né? Eu estou muito agitada. De fato, eu preciso descansar minha cabeça. Me mostra, me ensina, me direciona naquilo que o Senhor quer. E descansa. Para ouvir a palavra. Ela falou. A gente chega, descarrega em Jesus. Ora e sai correndo. Na hora que ele vai responder, a gente já levantou do sofá e deixou. Ele sozinho ali. Sozinho no sofá. Quando ele fala, agora que eu vou começar a falar com você, você foi embora da minha presença, né? Por quê? né? Porque a gente está muito agitada. Muito então, ocupado, muito né? ocupada. E eu estava me lembrando que quantas vezes, né? Eu particularmente, eu estou com alguma tribulação, alguma coisa pendente para resolver. E a cabeça fica mil, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e aí aí fico lutando, né? Ali na batalha, sofrendo, batendo a cabeça na parede. E aí até que eu me lembro, meu Deus, tenho que voltar lá para os pés, sentar lá nos pezinhos de Jesus e perguntar o que ele tem para me dizer. Gente, quando eu vou para a presença, é a coisa mais maravilhosa. Vem a paz, vem a tranquilidade, vem ensinamento, vem direção. Ele quer nos ensinar, ele quer nos guiar. E muitas vezes a gente fica querendo fazer na força do nosso braço, isso só traz agitação. Maria estava ali agitada, porque ela não estava no lugar que era para ela estar. Apesar dela estar fazendo algo para ele, Jesus aprecia o teu trabalho, Jesus aprecia o teu serviço, tudo que você faz com excelência, mas o que ele realmente quer é o seu coração. E o que você estava falando, né, sobre... Ai, Jesus, perdi. Você estava falando sobre essa agitação de Marta, né? E você deve estar se perguntando... ok, voltou. Você deve estar se perguntando, mas eu não consigo. Eu tenho tentado. Para mim está muito difícil essa agitação. Eu tenho tentado. E eu te entendo. Eu também houve momentos da minha vida e às vezes há dias que eu
falo, meu Deus, me ajuda, e é tanta coisa, essa agitação, eu tenho essas manias, eu quero tudo perfeitamente feito como eu quero, né? E é nessa hora que a gente clama ao Senhor pela graça. Senhor, e quando nós somos sinceros, Senhor, eu não consigo. Para mim é difícil, né? Senhor, eu sou assim, eu quero assim, mas Senhor, de mim mesma, eu não consigo mudar. Então o Senhor fala, então tá bom. Então você confessou, você assumiu. O primeiro ponto é a gente assumir, porque às vezes a gente quer tudo tão perfeitamente, né? E a gente não assume. Não, mas eu vou para a igreja, não, tá tudo certo, né? E a gente não assume. Mas quando a gente coloca diante do Senhor, Senhor, isso, olha, tem sido a causa até de discussão no trabalho, em casa, né? Às vezes acabam discordando com alguém na igreja. Então é a hora da gente falar assim, Senhor, me ajuda. Eu de mim mesma não consigo. Mas a tua palavra diz que a tua graça me basta. E eu preciso da tua graça para me acalmar. Eu preciso da sua graça para trazer o equilíbrio. Eu preciso da sua graça para me ensinar a descansar minha mente, descansar o meu físico, aprender a olhar com graça, desfrutar das coisas que estão acontecendo ao meu redor, né? Ter aquele tempo assim, em que você fala assim, nossa, se fosse em outro momento, isso aqui ia ser impossível, mas agora não, eu aprendi a descansar, eu consigo sentar, eu consigo tomar um solzinho, eu consigo sair com meus filhos, consigo ter um bom papo com a família, porque às vezes a gente está tão habituado só em fazer, que é o que estava causando a irritação na Marta, era justamente isso, amiga. E assim, você quer tudo que faça e você ainda fica incomodado com o outro que não está fazendo. Exato. Não é verdade? Não deixou nem a pobre da Maria lá curtir a presença do Senhor, querendo implicar com ela. Olha lá, Jesus, você não tá vendo. Faz alguma coisa, ainda quer dar ordem pro Senhor. Eu ia dizer isso agora. Ainda quer mandar em Jesus. Jesus, manda ela fazer alguma coisa. Hello. Não, Hello. Acho que Jesus é muito, muito amoroso com a gente. Ele falou com todo carinho. Se fosse a gente, hein? Hello. Ei, quem é você para estar dando ordem? Ordem, não é? E Jesus tão carinhosamente falou, Marta, Marta. Vigia, mulher. Né? E não é legal isso, gente? Você fala assim, ela chamou a atenção do convidado de honra. Você não tá vendo? Vai lá e briga com a minha irmã, chama a atenção dela, manda ela fazer alguma coisa, né? Então, quantas vezes a gente não faz isso? É verdade. A gente tão agitado. Fala, Jesus, vai lá, fala pro meu marido isso. Mas às vezes, né? Às vezes é o único momento, às vezes, que o marido tem naquele momento dele relaxar e a gente está incomodando. Eu acho interessante que algumas vezes as pessoas vão para o outro lado, né? Por exemplo, eu estava tão agitada, trabalhando tanto, servindo tanto, que eu resolvi tirar um break, né? Dar uma pausa. E aí eu preciso ir para o Caribe, ou eu preciso começar só a viajar e só... Mas eu acho que é engraçado que quando você vê um versículo que diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Outras versões, eu vou te dar descanso. Então, assim, não são férias para lá. Também ajuda no físico, mas o descanso da alma, né, o alívio da nossa alma, é quando a gente vai até Ele, que foi o que Maria fez. Maria foi descansar na presença de Jesus, foi ouvir o que ele tinha para dizer, né? Então a paz, né? A paz que excede todo entendimento, só é possível alcançar nos pés de Jesus, na presença dele, né? E muitas vezes a gente, às vezes, quer ir para o extremo, não. Aí acaba se afastando mais ainda. Porque ainda você está ali servindo, mas está ali com Jesus, mas depois vou pegar um barco, vou passear bem para lá. Aí complicou, né? Mas esse versículo diz, né? Maria escolheu a boa parte. Ela estava desfrutando. Ela estava desfrutando da presença. Ela estava ali, sabe, só se alimentando, né? Ela estava ali só aproveitando, desfrutando, descansando, porque Ele traz descanso, né? Quando nós nos deleitamos na presença do Senhor, Ele nos traz descanso, Ele nos traz paz, Ele traz gozo, mesmo no meio da tribulação. É verdade, é possível. Mesmo no meio do maior terremoto da sua vida. A gente estava conversando, né? Pedi oração por uma situação e a Leslie, quando orou, ela falou assim, que essa pessoa possa ainda ter tempo de conhecer o Senhor e poder desfrutar da verdadeira
paz, Uhum. né? Que quando nós desfrutamos e nós conhecemos o Senhor, mesmo diante do tumulto, mesmo diante de toda a agitação, mesmo diante de Uhum. todas as dificuldades, a gente começa a ter a oportunidade de, Uhum. de conhecer o que é uma paz, o que é Uhum. desfrutar, o que é Sim. alegria, o que é Uhum. o gozo, né? Essa Uhum. alegria indescritível diante de uma situação de dor, de Uhum. catástrofe. A gente consegue desfrutar, Uhum. porque vem do Senhor, porque você sentou ali e entregou tudo. Uhum. E deixou ele, só ficou ali, só ouvindo. Eu tô aqui, Jesus, só porque eu te amo, porque eu quero estar aqui. Eu já desliguei tudo, eu desliguei todas as vozes da minha mente. Eu desliguei a panela do feijão, eu desliguei a máquina, eu desliguei o trabalho agora, eu desliguei as crianças que estão lá na sala fazendo uma bagunça. Eu tô aqui só no meu quarto, só porque eu quero. Jesus está aqui nos seus pés, Amém. né? Na sua Amém. presença. E quando a gente está na presença dele, vem a paz, né? Olha, riqueza não traz paz, relacionamento não traz paz. O que traz a verdadeira paz é a presença dele. Ele disse que a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então, assim, o mundo, as coisas, as pessoas não podem nos preencher, não podem nos dar essa paz. É somente Jesus, é estando na presença dele. Minha oração, Vivi, é que a gente escolha a boa parte, assim como Maria escolheu. Sim. Que é estar nos pés de Jesus. Vamos sim fazer coisas, vamos fazer as nossas obrigações, né? Os nossos afazeres, mas vamos principalmente buscar a presença do Pai. Vamos buscar aquilo que realmente importa. As outras coisas são importantes, mas o que é indispensável é estar na presença do Senhor. Amém? Então, para finalizar, fica essa pergunta. Quem você estava sendo? Marta ou Maria? Né? E se for a Marta, tem solução. Se arrepende, ora e corre para os pés de Jesus. Exatamente. Então, fica aí essa perguntinha para você. Né? Meditar. O que Jesus quer de nós? Equilíbrio. Né? Porque não é o que Marta estava fazendo era errado, mas é que onde estava o que? O foco dela. Né? Então, Jesus quer de nós o nosso equilíbrio. Então, fica aí essa pergunta para você. Amém. E você que nos assistiu até aqui, vai lá. Esqueceu de dar o like no começo, o gostei? Dá o seu joinha agora no final. Compartilha com a sua família. Compartilha com seus amigos. Às vezes a gente não sabe, né? Às vezes aquela pessoa está precisando ouvir essa palavra hoje. Então, não guarda para você. Compartilha. Isso pode chegar a um lugar que alguém está ali buscando, precisando dessa palavra. Vamos ser missionários, compartilhando, certo? E nós nos vemos, então, no nosso próximo podcast. Amém. Até a próxima, gente. Até mais.